Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Gustavo, eu sou técnico de segurança do trabalho e o objetivo deste canal é compartilhar com todos informações relevantes sobre esse tema tão importante e essencial para as nossas vidas, que é a segurança do trabalho. Antes de iniciarmos, já peço a você que, caso ainda não seja inscrito nesse canal, que você já se inscreva, que ative o sininho e deixe seu like. Se for possível, também compartilhe com os seus contatos, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da NR35, que é relativa a trabalho em altura. É o grande responsável por muitos acidentes com lesões graves e até mesmo fatais. Esse tipo de trabalho requer muitos cuidados e aplicação de técnicas específicas voltadas para a prevenção dos riscos, com treinamentos e com equipamentos adequados. Nós não podemos nos enganar, achando que apenas na construção civil há vítimas desse tipo de acidente. Em muitos ramos de atividade diferentes há acidentes e até mesmo em atividades domésticas, que as pessoas fazem em casa, reparos de final de semana, trabalhadores informais, muitas vezes realizando pequenos serviços na vizinhança, por exemplo, pode causar graves acidentes também. A NR35 foi criada para contemplar a maior gama de atividades possíveis, mas infelizmente não é possível que ela consiga prever todas as situações em que haja um risco relacionado ao trabalho em altura, situações previstas, assim, específicas. Por esse motivo, a norma foi elaborada de forma geral, prevendo o trabalho em altura em si, em qualquer ramo de atividade, requerendo uma análise pontual das situações que de fato estejam ocorrendo, no momento em que a norma será aplicada, no caso concreto. Sendo assim, o tratamento dado ao trabalho em altura deve ser o de antecipação e de planejamento de todas as atividades em particular. A prioridade é que o risco de queda seja de fato eliminado e neutralizado. Mas, em casos que, após a análise preliminar, sejam esgotadas essas possibilidades, devem ser empregadas medidas que neutralizem o risco da lesão. Ou seja, nós devemos sempre buscar formas de colocar situações em que o risco da queda seja neutralizado. Situações em que você coloca um guarda-corpo, coloca algum tipo de equipamento que previne que o trabalhador caia lá de cima, caia do local onde ele está executando o trabalho. E, se isso não for possível, ao final das tratativas, que seja implementado então os EPIs. A norma regulamentadora 35 de trabalho em altura foi criada em 2012. Antes dela, o trabalho em altura era tratado como um item da NR18, que é relacionado com a construção civil. Os treinamentos eram realizados de forma não normatizada, não tendo padrões muito bem claros, muito bem definidos quanto ao seu conteúdo programático e as definições técnicas. Um outro problema também é que o trabalho em altura ele não é só relacionado com a construção civil. Há outras situações que também podem envolver trabalho em altura. E isso acabava sendo até um limitador. Às vezes as pessoas achavam que não havia necessidade de se fazer nada porque não tinha nenhuma relação com a construção civil. E isso é um grande erro, né? Trabalho em altura pode se dar por vários tipos de atividades diferentes e que muitas vezes não estão nem próximas, não tem nenhuma ligação próxima com a construção civil. Às vezes serviço de manutenção, serviço de elétrica, que não da construção civil, acabam envolvendo trabalhos em altura, e até outros tipos de atividades também, que não se enquadravam, vamos dizer assim, né? E agora não, ela é trabalho em altura e pronto. Pela definição, ela já atende. Na NR35 foram definidos os parâmetros técnicos, de forma clara, quanto ao que é trabalho em altura, as medidas preventivas a serem tomadas, quanto ao treinamento, isso é muito importante, a ser realizado.
incluindo seu conteúdo programático, a carga horária e a periodicidade. Trabalho à altura é toda atividade executada acima de 2 metros de altura com risco de queda. Ou seja, se nós estamos executando uma atividade acima de 2 metros de altura, mas é numa plataforma adequada, com guarda-corpo, que não haja risco de queda, né? Você pode estar executando um trabalho a, 50 metros de altura, por exemplo, num edifício. Mas você está ali dentro, tranquilo, não tem risco de queda nenhum. Então, ele não se enquadra na NR35. Né? Trabalho, para ser considerado trabalho em altura, é aquela atividade que o trabalhador está exposto ali a uma situação que ele pode cair né? Ela também prevê que deve ser feita uma análise preliminar em todas as atividades envolvendo esse tipo de trabalho. Onde for necessário que seja emitida uma PT, permissão de trabalho, a atividade em altura só pode ser iniciada após serem feitas as análises preliminares, as medidas preventivas serem tomadas e os trabalhadores forem informados dos riscos das medidas preventivas que foram tomadas. Após o início das atividades, caso seja detectada alguma situação de risco não prevista na análise preliminar, a atividade deve ser paralisada de imediato. Os trabalhadores precisam ser treinados para a detecção e tomada de decisão sobre a necessidade de parar a atividade, se antecipando ao evento catastrófico. O diferencial do trabalho em altura é que, na maioria das vezes, não há uma segunda chance. Nós costumamos dizer que as atividades habituais nas empresas contrariam o princípio da antecipação. Normalmente, as medidas preventivas são reativas. É muito comum vermos ações serem tomadas nas empresas após a ocorrência de um acidente. Isso eu presencio muito. No trabalho em altura, não pode se esperar um acidente para tomar as ações, pois esse acidente pode ser fatal. Ou seja, não se pode sequer pensar em esperar uma situação dessa para tomar uma ação. Os trabalhadores precisam receber autorização para a execução de trabalho, qualquer atividade em altura. Alguns exames especiais também precisam ser realizados para que a autorização possa ser concedida. Para ser considerado capacitado, o trabalhador precisa participar de um treinamento teórico e prático. Com a carga horária definida em norma de 8 horas, o conteúdo programático mínimo também está previsto em norma. Ele pode ser estendido, mas ele precisa ser passado todo esse conteúdo. Esse treinamento precisa ser realizado a cada 2 anos. A norma não fala em reciclagem, e sim que o treinamento precisa ser feito a cada 2 anos. Ou seja, todo o conteúdo programático e toda a carga horária. É o mesmo treinamento. A norma define que o treinamento tem que estar sob a responsabilidade de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Também diz que o instrutor precisa ter proficiência comprovada no assunto. O trabalho em altura deve ser realizado mediante um planejamento. Os trabalhadores, para serem considerados aptos, não basta estarem treinados. Eles também precisam passar por exame de saúde, que avalia sua aptidão para a atividade. Isso está previsto na norma também. Os exames realizados devem fazer parte do PCMSO da empresa, sendo nele consignados avaliar periodicamente, considerando os riscos da atividade e realizando exames que possam detectar patologias que possam originar um mal súbito e uma consequente queda de altura. Inclusive, avaliando fatores psicossociais. A aptidão para o trabalho em altura deve constar no ASO, no Atestado de Saúde Ocupacional do funcionário. A empresa deve manter um quadro atualizado dos autorizados, inclusive com a abrangência de cada autorização. O trabalho em altura deve ser realizado sempre com supervisão. Deve ser acompanhado desde o planejamento até a sua execução. Na avaliação, deve-se considerar possíveis influências externas, vento, chuva, raios, outros tipos de situações aí que podem estar contribuindo para uma ocorrência de um acidente. As atividades rotineiras podem ser previstas nos procedimentos de trabalho e nas ordens de serviço.
Já as atividades não rotineiras devem ser foco de permissão de trabalho a cada vez. A permissão de trabalho deve ser aprovada pelo responsável. Deve ficar disponível no local durante a execução do serviço. Deve ter a validade conforme a previsão de término do trabalho e deve ser arquivado, permitindo posterior rastreabilidade. Após todas essas avaliações e preparações forem concluídas, o trabalho deve ser executado, contemplando uma linha de vida, com o uso de cinto de segurança. Esse cinto tem que ser do tipo paraquedista com duplo talabarte. Sistemas de trava-queda, sendo todo o sistema previsto na NR35 e aprovados também constando de certificado de aprovação. Devem ser previstas medidas de emergência e salvamento, sendo necessário prever uma equipe de atendimento e resposta a emergências. Essa equipe deve ser devidamente treinada previamente e informados, bem como participantes do planejamento do trabalho. O plano de resposta deve constar no plano de atendimento à emergência geral da empresa. Aqui eu venho a pedir a você que ficou comigo até esse ponto do vídeo, caso não seja inscrito no canal, que por favor já se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu like, faça seus comentários, para que eu possa melhorar cada dia mais. Assim eu vou me despedindo, peço mais uma vez que deixe seu joinha e que se inscreva no canal. Se for possível, compartilhe para cada vez mais pessoas possam receber os nossos vídeos, que buscam de alguma forma trazer mais e mais informações sobre segurança do trabalho para todos. Muito obrigado, tchau, até a próxima.